Voltamos com o segundo bloco do nosso Justiça às Claras aqui da BH News, hoje entrevistando o professor Fábio Nazar. O tema de hoje é o precatório. Doutor Fábio, quais foram as principais mudanças legislativas ocorridas em relação ao precatório nos últimos anos? Bem, o precatório ele tem por tradição, algo até que não é muito positivo, ter uma mudança legislativa de 5 em 5 anos. O que é isso? É algo interessante. Por que isso? Primeiro, porque sempre houve um descuidado, um desprezo por parte dos governantes em pagar essas dívidas, o que fazia com que elas se avolumassem e houvesse a necessidade de uma moratória. Tanto que nós já tivemos 2 emendas dando prazo de pagamento. Uma emenda que é a emenda constitucional número 30 e depois a emenda constitucional número 62, que concederam uma moratória de 10 e depois de 15 anos para o Estado, município fazerem esses pagamentos. Mas houve uma mudança legislativa que é fundamental, que é a emenda 62 de 2009, que mais do que mudar o regime de pagamento, colocou uma série de barreiras ao mal pagador, uma série de responsabilidades ao mal pagador. O senhor entrou nisso. Como exemplo, o crime de responsabilidade, tanto para o chefe do Executivo, quanto para o chefe do Poder Judiciário, para o presidente do tribunal. Um outro exemplo de regra que facilitou é o sequestro das verbas públicas. Hoje nós temos visto até alguns municípios que devem valores exorbitantes e que ficam apertados quando chega o sequestro. O senhor podia continuar, mas eu quero entrar nesse tema específico, porque é um tema muito relevante, essa questão do bloqueio da conta do município principalmente, mas continua sobre as mudanças legislativas. E essa mudança, ela possibilitou que o precatório começasse a ser pago, porque na hora que o administrador sentiu que ele poderia ser responsabilizado se não pagasse, e sentiu que o caixa dele poderia ser invadido caso não houvesse esse pagamento, ele começou a se interessar. E houve também um aperto maior por parte do judiciário para garantir o prestígio das suas decisões, porque a falta de pagamento do precatório, em síntese, acaba sendo um desprestígio por parte do executivo frente a uma decisão que foi dada pelo judiciário. E esse desprestígio na atualidade não tem sido muito aceito pelo Supremo Tribunal Federal, o que fez até com que essa emenda 62 fosse declarada inconstitucional, pelo seguinte motivo, porque o prazo, segundo o Supremo, foi tido como longo demais, um prazo de 15 anos. De 15 anos, né? De 15 anos, mas houve uma modulação por parte do Supremo que fez com que a emenda ainda continuasse a ter vigência por mais 5 anos a partir desse ano de 2016. Ou seja, apesar de inconstitucional, ela ainda continua a valer por mais 5 anos. Até 2021? Até 2021. Imagino que seja para o governante adequar o seu caixa. Exatamente. É um prazo porque ninguém consegue tirar 100 bilhões de reais, né? De uma vez. Exatamente. O próprio Estado de Minas deve 3 bilhões e 700, que representa quase que metade da arrecadação mensal dele. Então, é algo muito relevante. Quando que essa emenda foi declarada inconstitucional? Ela foi declarada inconstitucional no ano de 2015. Mas depois vieram alguns recursos. Um embargo declaratório, alguma coisa nesse pedidos de modulação dos efeitos, que significa dizer quando efetivamente essa decisão vai começar a valer, que fez com que ao final se chegasse à conclusão de que ela teria mais 5 anos de validade a partir de 1º de janeiro de 2016. Mas há um detalhe importante, Cristiano. Esta semana eu já vi o presidente da Câmara dizendo que uma das prioridades, além da reforma trabalhista e além do teto de gasto, é a emenda dos precatórios. Ou seja, certamente esse ano nós teremos mais uma legislação nova a tratar desse assunto. Vamos ver como será. Provavelmente ele deve empurrar, porque o governo está sem caixa. Vamos ver como será o deslinde dessa questão, mas certamente virá mais uma moratória. Antes da gente mudar totalmente de assunto para essa questão dos bloqueios em relação, principalmente ao município, que
nós estamos chegando em uma eleição municipal aí agora e é muito importante que o candidato tenha noção do que possa acontecer com ele em caso de assumir as prefeituras, etc. Eu queria que você falasse o que é o RPV. Tem muita gente que está no precatório, mas e o RPV? O RPV, ele é um pequeno precatório, vamos dizer assim. É uma requisição de pequeno valor. Aquelas sentenças que não ultrapassam para a União 60 salários mínimos, para os estados 40 salários mínimos e para os municípios 30 salários mínimos, são pagas sem que se necessite desse sistema de precatório. Lembrando que esses valores 60, 40 e 30 salários podem ser revistos pelos próprios entes. De que maneira? Eles podem fazer uma lei dizendo que o valor será menor, desde que não se desrespeite o teto máximo do INSS, ou seja, tem município que paga o valor do teto do INSS como RPV. E o RPV ele tem a facilidade de ser mais rápido no seu pagamento, o sujeito recebe à frente. Seria um pagamento direto aí nesse caso? Exatamente, é um pagamento sem aquela necessidade de passar pelo presidente do tribunal, pelo governador do estado, pelo prefeito, pelo presidente da república, é um pagamento quase que imediato. Sai a sentença, transita em julgado, o juiz comunica o executivo paga em até 90 dias. Deixa eu te perguntar uma coisa, esse pagamento, essa forma de vinculação de caixa, necessariamente o executivo ele tem que fazer essa previsão ou a força do precatório já tipo sequestra um valor para o ano seguinte? Bem, a previsão orçamentária é obrigatória, até porque esse tempo que se dá para o pagamento do precatório é para isso. Para que, em tese, o ente público não seja surpreendido com uma condenação e tenha que desembolsar um valor alto de uma vez. Então, obrigatoriamente, ele tem que escrever no orçamento dele sob pena de responsabilidade. Nesse ponto, até que os entes federativos nunca descumpriram, não, colocam no orçamento. A questão é depois cumprir esse orçamento, porque o orçamento não é vinculativo, que é efetivamente pagar. E nesse pagamento é que a maioria dos entes federativos, estados e municípios deixaram a desejar e agora tentam colocar em dia. O senhor comentou comigo no primeiro bloco que Minas Gerais está pagando o credor de 2004. Isso. Vamos supor que eu tivesse R$1.000 para receber, isso em tese. Qual é que é a forma, e vou receber agora em 2016, qual é que é a forma de correção? Qual é o critério para correção, juros, etc., desse valor? Bem, a correção monetária, os juros, sempre foi uma questão polêmica. Por quê? Porque se você pensa que há alguns estados que tinham precatórios devidos de 70, ou seja, de 1970, por incrível que pareça, eu acredito. Havia estados famoso, tem um no nosso tempo da Ilha do Governador do Rio de Janeiro, exatamente. Que até hoje quem recebesse ia ficar exatamente. Então, milionário. A correção acaba sendo algo relevante, definir esse critério. Cada estado, até então, definia o seu critério. Alguns colocavam INPC, outros ATR, enfim. Cada um estipulava dentro da sua corregedoria de justiça qual seria o critério. Com essa decisão de inconstitucionalidade da emenda, que não foi total, foi uma inconstitucionalidade parcial, definiu-se que o critério para correção do precatório será a taxa de juros da poupança e mais a correção pelo IPCA-E, que é a inflação. Sendo que quando o precatório for tributário, aí a taxa de juros será a mesma aplicada pelo fisco. Mas então, em síntese, para a correção, depois que o precatório é expedido, depois que ele entra lá na cronologia, vai ser o IPCA-E, que é a inflação, mais os juros de mais os juros da poupança ou os juros tributários, quando o precatório tiver natureza tributária. Juros de poupança dá mais ou menos 12% ao ano? Não, dá um pouco menos. Os juros da poupança, ele é cerca de 6% a 5%, com aquela diminuição quando a Selic abaixa de 8%, que é 70%. Mas ele dá, em média, cerca de 5% a 6% da poupança. Para encerrar esse bloco, o senhor já viu um precatório assim grande? Já vi precatórios grandes. Inclusive, é um fator que é importante. Alguns precatórios, dado a uma série de fatores, vinham até com muitos erros. Uma das questões que o tribunal e as procuradorias dos estados e a advocacia da União bate muito é para corrigir erro de cálculo.
Para você ter uma ideia, eu já vi precatório de 220 milhões de reais, até um no Paraná, que é de 1,5 bilhão de reais, de uma construtora localizada no estado do Paraná. Mas a questão do erro é que eu já vi precatório como esse de 220, depois de revisado, cair para 11 milhões, ou seja, quedas absurdas. Mas, salvo engano, aqui no estado de Minas, o maior precatório, pelo menos nominalmente, é de 60 milhões de reais. Excelente. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos com o terceiro e último bloco do nosso Justiça às Claras. É só um minuto.